1 Tessalonicenses 2, os 15 atributos de um homem ou mulher de Deus. Aqui temos um perfil do Paulo, a postura dele. Nestes versículos que eu vou começar a ler, versículo 1 e 2, irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O primeiro ponto dos 15 é Paulo era frutífero, ele ganhou muitas almas por Cristo, plantou muitas igrejas e ele era muito eficaz na pregação dele. Deus quer para nós uma vida frutífera no sentido da fidelidade em partilhar nossa fé enquanto Deus abre as portas. Nem sempre vamos ganhar almas porque depende da resposta para quem nós falamos, mas Deus quer que nós sejamos testemunhos a brilhar para Cristo e dispostos a partilhar a nossa fé. Segundo ponto, número 2, ele era corajoso no meio de hostilidade, perseguição. E ele era Paulo e os outros apóstolos cheios de fé e no meio do sofrimento. E Deus quer isto para nós, que nós sejamos pessoas que, à medida que nós sofremos, que nós ficamos com uma fé mais sólida, uma fé mais forte em Cristo Jesus, crendo que Deus é fiel e Deus põe-nos à prova para ver se nossa fé vai desfalecer, se nós vamos desviar do caminho. Então ele sempre põe desafios e coisas difíceis na nossa vida para nos possamos crescer na fé. Número 3, Paulo tinha uma mensagem bíblica e nós vamos ver aqui, pois nossa exortação não tem origem no erro. Paulo estudou e citou versículos e trechos e capítulos, referências no Velho Testamento para ter uma mensagem sem erro, cheio de verdade. E Deus quer isto para nós também, que nós sejamos estudantes da palavra, não somente dos nossos versículos favoritos, mas comparando versículo com versículo para ter uma verdade, uma teologia equilibrada. E como os bereanos fizeram ao ouvir a mensagem de Cristo, elas examinaram as Escrituras para provar a mensagem, tanto no área de discernir a mensagem que nós ouvimos, como a nossa própria fé. Nós temos de ter uma teologia equilibrada. Segundo ponto aqui neste versículo, Paulo diz, depois de dizer não tem origem no erro, nem em motivos impuros. Havia muitos visitantes, pregadores mundanos, filósofos, que só queriam sexo fora do casamento através de manipular as multidões. E Paulo diz, não, eu não fui assim, eu tinha motivos puros, eu não quis explorar as outras. E Deus quer para nós, é uma regra, princípio número 1, que nossa postura seja livre de desejos inadequados, que nós sejamos pessoas puras em nossa vida sexual, com vitória. E na terceira parte deste versículo diz, nem temos intenção de enganá-los. Também os charlatães que andavam visitando cidades a pregar, a fazer discursos, eram enganadores. E Paulo não foi assim. Quanto a nós, não devemos ser pessoas que enganam outros com falsas promessas ou com falsas palavras. Paulo não era falso, nem hipócrita, mas um homem simples. E Deus quer que nós sejamos coerentes, íntegros, totalmente honestos com nossas palavras e nossa maneira de ser. Enquanto a mensagem do Evangelho
Paulo fala no próximo versículo 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova nosso coração. O que quer dizer isto? Paulo viveu e pregava pela glória de Deus. Ele não construiu mensagens para agradar as pessoas, as ambições delas, os motivos impuros delas. Ele não fez declarações, promessas falsas sobre riquezas. Se alguém crer em Cristo, ele pode ficar rico. Não, nada disto. Ele foi fiel com a mensagem total do Novo Testamento, dos Evangelhos, etc. E ele foi fiel e falou do arrependimento, necessidade de sofrimento, inferno, julgamento, necessidade de tomar a cruz e negar a si próprio, necessidade de pedir perdão, resolver conflitos. Paulo não deixou de falar coisas difíceis e foi aprovado por Deus para pregar o Evangelho total. Ele não disse, por exemplo, não vai haver inferno, todos vão ser salvos, independente da sua fé. Este tipo de mensagem não constava na mensagem de Paulo. E nem a nós compete-nos selecionar coisas boas, boas novas, e deixamos de falar das coisas menos apelativas. Versículo 6 ou 5, aliás, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de protesto para ganância. Deus é testemunho. Ou seja, Paulo nunca fez elogios aos outros para ganhá-los. Dizer, tu és perfeito, tu és maravilhoso, tu vais ter muito sucesso na vida, tu vais ter portas abertas. Ele não fez isto. Ele foi honesto com os crentes. E ele era uma pessoa autêntica. Ele não manipulou as pessoas, e nós também não devemos adotar elogios e lisonja para ganhar pessoas. Ele não usava o Evangelho como pretexto para, como se fosse uma máscara, para ganhar dinheiro, lucro. Ele foi muito desinteresseiro. Ele não aproveitou dos crentes para lucro pessoal. E quando olhamos para estas vertentes de Paulo, temos de admitir que cada um de nós é tentado com uma destes 15 pontos, mas temos de abandonar, recusar viver pela carne e viver pelo Espírito, viver como Cristo viveu. Andando mais, versículo 7, versículo 6, não buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Ou seja, ele não quis reconhecimento, um título, uma posição na igreja. Ele era humilde. E nós também devemos procurar ser humildes. A palavra de Deus, humilhai-vos perante Deus. É uma coisa que nós temos de fazer, sem desejo de fama ou posição, tanto na fábrica, no escritório ou em política. Deus quer pessoas humildes. É só pela graça de Deus que nós possamos seguir estes passos. Eles, embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ser sido um peso, mas fomos bondosos quando estávamos entre vocês, com uma mãe que cuida dos próprios filhos. Paulo podia exigir, por causa da posição de um apóstolo, que viu Jesus, dinheiro, posição, reconhecimento, mas ele não fez isto. Ele adoptou um espírito de meigo, um espírito de bondade. Ele era muito bondoso, não exigiu nada. Ele não era mandão e ele não deu ordens. Ele deu ordens às vezes, mas ele não era uma pessoa muito exigente sobre as outras pessoas. Ele estava meigo entre elas e aberto à correção. Eu disse que ele era carinhoso com uma mãe que dava leite ao bebê.
o ponto número 10, ele era uma pessoa sacrificial. E mais uma vez podemos abordar esta mensagem, pensar, eu não posso ser igual a Paulo, nem no patamar da Bíblia, mas quando nós temos a vida de Cristo, quando estamos cheios do Espírito Santo, é possível. Versículo 10, agora, ele era sacrificial, desculpe, eu tive até dito que ele é número 11, o versículo 10, tanto vocês como Deus são testemunhos de como nós portamos de maneira santa. Desculpe, eu enganei com os números. Versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto pregamos o Evangelho de Deus. Paulo era um trabalhador, não preguiçoso. Paulo era um fazendador das tendas e ele é uma pessoa que não estava à espera do sustento. Em certas alturas da sua vida, ele recebeu o sustento, mas ele estava disposto a trabalhar duro com suas mãos. Ele diz, versículo 10, tanto vocês como Deus são testemunhos de como nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós. Versículo 8, sentindo assim tanto afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Agora eu tenho uma ordem diferente, mas era sacrificial, entregue às outras, disposto a dar não só Evangelho, mas a sua própria vida. Era disponível. Isto pode funcionar tanto na família, como no trabalho, como na igreja. Deus quer pessoas que querem mostrar amor, mostrar bondade às outras. E a igreja funciona quando cada membro usa os dons dele ou dela em função para edificar as outras. Então, Paulo era prestável e Deus quer que nós sejamos prestáveis também. Como eu disse, ele é um trabalhador, não preguiçoso. E agora eu li versículo 10, ele era coerente, praticante da sua própria fé, irrepreensível e piedoso. E agora, versículo aqui, versículo 11, pois vocês sabem que tratamos cada um como pai. Um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho para que vocês vivem de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Ele era uma pessoa paternal, com ternura, sempre dando encorajamento, correção, quando foi necessário. E a palavra de Deus diz que não há muitos pais, há muitos ensinadores, especialmente homens que querem pregar, querem ser professores, mestres na palavra, mas Deus quer pais que cuidam dos outros, pais que olhem para a vida dos outros e ajudem as outras, ou, nas outras palavras, pessoas pastorais. E oficina, o papel do pastor, não, claro que existe um papel na igreja, o pastor, mas cada um dentro da igreja deve adoptar uma postura pastoral para cuidar dos outros, mandar versículos, ou telefonar, ou visitar, ou simplesmente antes do fim do culto, os cultos, perguntar como está, como vai, quais são as lutas que tu passaste esta semana, etc. Poucos crentes entendem esta responsabilidade de mostrar amor. E Paulo incentivou os outros a viver vidas de piedade. Então Paulo era um motivador, um homem que inspirou os outros. Que nós sejamos pessoas assim, que dirige as pessoas a seguir Cristo 100%. Ele é uma pessoa espetacular. Este é o fim dos vertentes, os atributos de Paulo. Pode fazer esta pergunta, mas como? É possível viver desta maneira?
E Paulo nos ensina, sim, se nós andamos pelo Espírito, é possível. Se nós andamos pela carne, claro que não é possível. Mas olhe para Gálatas 5, versículo 16, e todo o livro de Gálatas fala de como andar no Espírito Santo. É um livro que explica o chave da fé e andar no Espírito Santo. Vou ler só um versículo. Por isso digo, vivem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que quer dizer vive no Espírito? Quer dizer assumir a vida de Cristo, pedir o batismo do Espírito Santo, pedir que seja cheio de Jesus todos os dias, entregue toda a parte da sua vida a Cristo para poder viver debaixo da unção do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, em vez de dirigido pelas paixões, pelos desejos da carne, pelo pecado, desonestidade, etc. É possível quando nós entendemos quem é o Espírito Santo, o que ele quer fazer em nossas vidas. Eu já fiz vários vídeos sobre isto, você pode ver outros vídeos sobre isto, como ser cheio do Espírito Santo. E Paulo fala mais uma vez no livro de Romanos como viver uma vida cristã. O Watchman escreveu um livro, a vida normal, uma vida cristã normal. Mas temos de admitir que não é muito normal, mas deve ser normal. E Romanos 8, depois de muitos capítulos que falam da justificação e a luta da carne, em capítulo 7, sempre temos a carne na nossa beira, no nosso corpo, mas Paulo diz, para poder ter vitória, é preciso andar no Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo. E eu vou começar no capítulo 8, versículo 1, com respeito, estou em Coríntios, por engano, Romanos 8, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós somos em Cristo, unidos pela fé, é o resultado, é piedade, é o resultado, é andar em santidade, andar com estes 15 atributos. Versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, ou seja, através da vida dele, uma troca de vida, Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é uma troca. O lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quando nós temos o Espírito, quando nós rendemos o Espírito domina, o Espírito Santo dirige as nossas vidas. Porque aquela que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador com afeto pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. No cruz, Jesus condenou o pecado, ressuscitou e derramou o Espírito Santo para nos dar uma nova vida. Versículo 4, a fim de que as justas exigências de lei fossem plenamente satisfeitos em nós, ou seja, nós sabemos todos os mandamentos, ordens, ordenanças de Deus, os leis, mas não podemos fazê-los, cumpri-los por nosso próprio sozinho. Mas diz em versículo 4, que não vivemos segundo a carne, sempre temos essa opção para viver pela carne, mas segundo o Espírito, segundo a vida de Cristo em nós, mortificando a carne dos desejos e dizendo sim a Cristo a cada momento e pedindo perdão quando há falhas. Mas, mais uma vez, eu quero só resumir os atributos de um homem ou mulher de Deus. Ele era frutífero na sua vida, ele era corajoso. Número 3, ele tinha mensagem bíblica, ele era honesto, ele ele é puro, disciplinado na área sexual, ele era aprovado de Deus, ele transmite mensagem completa, ele não usa lisonja,
Ele não era ganancioso, mas generoso com dinheiro. Ele era humilde, ele era bondoso e meigo, ele era sacrificial, ele era trabalhador, não preguiçoso, ele era coerente, ele era patronal e motivador, uma inspiração. Espero que isto seja 15 pontos, 15 atributos. E Deus quer que nós sejamos imitadores de Paulo e de Jesus. Que Deus abençoe a vossa vida.